vamos falar agora da inteligência emocional corporativa e por que isso é um acelerador de carreira. E mais do que isso, ninguém ensina. Você fala, como assim? Por que ninguém ensina sobre inteligência emocional corporativa? Por que eu não aprendo isso na faculdade? Por que eu não aprendo em pós, MBA, em cursos técnicos, dentro da empresa? Por que meu chefe não me ensina? Por que ninguém me fala como funciona a inteligência emocional corporativa? Né? E aí, acho que eu comentei aqui, teve até aluno meu que falou, isso tinha que ser matéria de escola, a gente tinha que crescer com esses fundamentos, né? Isso é uma coisa tão importante que a gente deveria saber desde criança. E é verdade. É muito importante, muda o jogo, e eu vou te dizer uma coisa, tá? É o ouro de uma carreira. Então, a inteligência emocional corporativa é o ouro da sua carreira. E aí, vamos lá, o que é exatamente esse acelerador de carreira e por que isso é tão importante na sua jornada e por que sim, é onde realmente eu falo muito que explode a cabeça dos meus alunos. Quando eles assistem às aulas de inteligência emocional, a vida muda mesmo, tá bom? Porque, o que é inteligência emocional corporativa? É você se conhecer, mas é também você conhecer o outro. E por que você precisa se conhecer e também conhecer, saber ler as pessoas? Você precisa saber ler a você mesmo, como você reage diante de uma situação e ler também como o outro, o seu interlocutor, reage. Por que isso é importante? Porque quando você tem essa clareza, você não fica à mercê da sua emoção. E inteligência emocional corporativa é um lance de neurociência que eu vou passar aqui para vocês, tá bom? Então, você não fica à mercê da sua emoção. Por que é importante você não ficar à mercê da sua emoção e por que isso acelera a sua carreira? Porque quando a gente fala de forma emocionada, você fala por impulso e não necessariamente a melhor coisa. Quem nunca, né? E quantas vezes na vida a gente disse algo para alguém tomado pela emoção e depois se arrependeu. Depois você volta a falar, cara, me desculpa, eu falei de um jeito errado, não era isso que eu queria dizer. Por quê? Porque quem comandou a sua fala, quem comandou a sua ação, foi um pedaço do seu cérebro que cuida da sua emoção. E se você não proteger, se você não souber se reconhecer, se você não souber controlar os seus ímpetos e a sua vontade de falar aquilo que vem na telha, o que acontece? A tua carreira vai ter altos impactos. Tem uma frase que eu ouvi uma vez que eu achei ótima, né? Não dá para ter a língua muito perto do cérebro, ou seja, você não pode falar tudo o que você pensa. Você precisa saber filtrar e falar da maneira correta. Por quê? Se você é emocional, você tende a destruir relações, imagem e o seu comportamento ladeira abaixo, sua carreira vai junto para baixo. Se você consegue controlar a tua emoção, entende o que está acontecendo, consegue ler o outro, entende o que o seu interlocutor está vivendo ou passando, e a partir daí você responde de maneira equilibrada, ou seja, com inteligência emocional, o que acontece é a razão que fala. E eu quero lembrar de um conceito importante. Carreira é estratégia, carreira não é emoção. A carreira não é vamos que vamos tentar, vou na raça, vou fazer de qualquer jeito. Não, se eu trabalhar bem pra caramba vai funcionar, eu vou baixar minha cabeça e tudo vai dar certo. Não é assim que funciona, é estratégia. É como você fala, é o que você não fala, é como você age. É como você lida com as situações fáceis ou difíceis do dia a dia, que não são difíceis, elas são difíceis para quem tem mentalidade executor. E elas são desafiadoras para quem tem mentalidade executiva. E existe uma diferença absurda entre essas duas. Quando você olha para uma situação e você diz, ai, que difícil, você diz para o seu cérebro, não, vai, vamos fugir disso aqui é roubada, é problema. Aí você tende a fugir, você não vai buscar formas de reverter uma situação, você foge porque é difícil. O comando para o cérebro, quando eu falo é difícil, é para, se protege. Quando você diz, pô, isso aqui é desafiador, a gente gosta de superação, a gente gosta de vencer, o cérebro é assim. E quando você diz para o seu cérebro que isso é um desafio, você busca soluções, você busca alternativas. Então é fundamental você entender a diferença entre difícil e desafiador. Entender a diferença de você ser uma pessoa emocional e uma pessoa que consegue agir através da sua razão, você percebe? Então, é sim a razão, é sim ter estratégia, é ter controle sobre você, é entender o outro, é entender o seu interlocutor. Porque quando você faz isso associado, agora a inteligência emocional corporativa. Então, inteligência emocional, base de uma forma bem grosseira que eu estou trazendo aqui, simples para você, é você se conhecer e você conseguir entender quem é o seu interlocutor. Então, eu sei com quem eu estou falando. Eu estou falando com uma pessoa que tende a ser mais pragmática, eu estou falando com uma pessoa que é mais detalhista. Eu estou falando com uma pessoa que gosta mais de emoção ou uma pessoa que é mais razão. Você tem que entender, essa pessoa é movida ao quê? Essa pessoa valoriza status?
ou não, é um profissional ou uma pessoa que não tem apego a status, tem mais apego a relacionamentos. Você percebe? Então, entender com quem você está falando muda a frase que você solta, muda o jeito que você se comporta também. Naturalmente, quando você fala com uma pessoa mais, que a gente fala que tem um estilo mais afetivo, o que a pessoa gosta? A pessoa gosta de perguntar da sua vida, quer entender um pouco sobre você pergunta da vida dela, isso cria conexão. Não estou dizendo que você sai perguntando da vida pessoal das pessoas, não é isso. É um exemplo, né? Então, por exemplo, tem pessoas que, gosta que, e aí, tudo bem? Que toca. Tem gente que não gosta. Cara, não encosta em mim. Não te dê esse espaço, você percebe? Então, entender o seu interlocutor faz muita diferença. Faz com que você use a linguagem que conecta, engaja, influencia. E se carreira é estratégia, você precisa saber se relacionar com as pessoas para conduzir os assuntos. Então, até para defender uma ideia, a sua ideia pode ser incrível, pode ser a melhor ideia que a empresa nunca pensou. Pode ser que você tenha, assim, uma mina de ouro na mão e ninguém te escuta. Não adianta, sabe por quê? Porque você não sabe falar a língua que adere ao outro. Isso é também inteligência emocional corporativa. Então você se conhece, você entende o outro, você não age por emoção, você usa estratégia para conduzir os assuntos. Então sai, emoção não funciona. Gente, carreira não é emoção, pelo amor de Deus, tira a emoção da cabeça. Enquanto você tratar a emoção e achar, eu posso fazer. Outra coisa, carreira não é intuitiva. Não é intuitivo. Se fosse intuitivo, a gente tinha um caminhão de gente pronto para ser promovido. Teria problema invertido, né? Eu tinha que ter mais gente pronta do que gente pedindo para ser promovido. Por que a gente tem nas empresas um número muito maior de profissionais que querem ser promovidos, não sabem o que fazer e estão frustrados, do que um número gigantesco de profissionais preparados? A gente não tem. Por quê? Porque faz falta. Porque a maioria não sabe, não faz uso de inteligência emocional, porque carreira não é intuitivo. Carreira não é intuitivo. É sim você ter a clareza de como funciona o mundo corporativo. É entender como é a dinâmica de uma empresa e não importa o tamanho, tá? Cuidado. Ah, não, a minha empresa, Patrícia, eu tô te ouvindo, mas aqui a minha empresa é diferente, minha empresa é pequena. Ah, não, a minha empresa é muito grande, tem regras firmes. Ah, a minha empresa aqui, o meu chefe não valoriza ninguém. Ah, porque o dono só gosta de quem é amiguinho. Ah, isso tudo, numa boa, é desculpa que você arrumou para parar. Não é verdade. Empresa é tudo igual. Não muda. E foi muito legal, porque ó, até o Bruninho comentou, né? Que tem um vídeo, tá lá nas redes sociais. Pô, o Bruninho tá dando um exemplo de um resort. Não muda onde você trabalha. Não muda a empresa, não muda o seu cargo. Não importa qual é o seu cargo. Tem uma hierarquia, tem uma estrutura, é mundo corporativo, não se engane. Então não fique, não, mas não serve para mim. No meu caso é diferente. Então me conta se é diferente, eu vou te provar que não é. Você precisa quebrar essa crença errada. Você precisa entender que você está num jogo. Um jogo que é feito sim com integridade, com verdade, de maneira limpa. É isso que eu ensino, mas é um jogo. É um jogo, é estratégia. Não é fazer de qualquer jeito. E regra primordial desse jogo é a inteligência emocional corporativa. Porque ninguém consegue raciocinar a melhor estratégia, a melhor jogada a ser feita, se você está tomado pela sua emoção. Enquanto você está emocionado, você tende a falar aquilo que você quer desabafar e não aquilo que vai te dar resultado. Você percebe? É sutil, né? Mas é exponencial a diferença. Um te deixa travado e outro te leva lá para a posição executiva. Então tem que ficar ligado com isso. Tem que ficar atento com isso, tá bom? Então, ter clareza de você, do outro e da engrenagem mundo corporativo, que é como funciona o mundo corporativo, o que é que a liderança espera ouvir de você, o que é que a liderança está te observando, eles não te contam. A liderança pede para você o quê? Execução, mas não conta o que é que de verdade está observando. Quer que eu te conto? Agora, vou te falar aqui, a diretora vai te contar. Sabe o que a gente olha? Comportamento. Em nenhum momento a gente está olhando a sua execução. Olha, lógico, tem que entregar, não pode entregar sem qualidade, não pode fazer besteira, não é isso. Mas o que separa um profissional do outro é o teu comportamento. O que faz a gente olhar e falar esse vai, esse não vai, é o comportamento. Percebe? Então, se liga no seu comportamento, que da onde vai vir o comportamento certo? Inteligência emocional associada a entendimento de como funciona uma empresa. Como o líder pensa, como o diretor pensa, o que se espera de cada cargo é comportamento, não é curso, pelo amor de Deus, não vai fazer MBA, não vai fazer cursinho de especialização, isso não vai te promover. E também não adianta trabalhar a exaustão 20 horas por dia, também não vai te promover. Não é quanto você entrega, é como você entrega, tá bom?
E aí, o que acontece? Quem tem inteligência emocional corporativa, olha como a coisa vai desencadeando, tá bom? Você sabe o que falar, certo? E melhor do que isso, você sabe o que não falar. Gente, se vocês estão assistindo as lives, como eu recomendo, com papel e caneta na mão, anota aí. Tão importante quanto o que você fala é o que você não fala. Não fala. O teu silêncio te ajuda ou te atrapalha, dependendo do momento. A sua postura na hora do silêncio faz muita diferença. O seu olhar, o seu rosto, o jeito como você gesticula. Uma coisa é alguém falar alguma coisa que você não concorda e você está firme, com inteligência emocional, ouvindo, processando e pensando qual é a melhor maneira de dar sequência a uma conversa, certo? Então, ouvi uma coisa que eu não concordo. Mas, cara, deixa eu entender o que o outro está falando. Por que o outro pensa assim? Mas, espera, eu tenho essa perspectiva. Deixa eu trocar uma ideia. Olha a inteligência emocional. Cara, eu entendi o que você falou. Entendi o seu ponto. Eu tenho uma visão diferente. Quero compartilhar contigo e depois te ouvir. O que abriu aqui? Uma conversa de construção de negócio. Agora, sem inteligência emocional, se ouviu alguma coisa que você não concorda, sabe o que a pessoa tende a fazer? Ou fala, não concordo, e vira briga, porque o outro já fica puto, e aí vocês não vão mais discutir negócio, aí mostra que você é imaturo e não está pronto para ser promovido. Ou então tem aquela postura e fala, não, eu não falo nada, Paty, eu fico quieta, aí faz assim, ó. Ou então só faz assim, ó. Quer dizer, o seu corpo está falando. Sabe o que o seu corpo está falando? Sou imaturo, não estou pronto, não me promova. Eu não sei lidar com adversidades, eu não sei lidar com coisas que eu não concordo. Eu sou mimado, eu sou mimada, tem que ser do meu jeitinho. Você acha mesmo que nós vamos promover alguém assim? Executivo não é isso não, pessoal. Executivo é um profissional que tem foco em resultado e que tem, sim, controle emocional. Ai, mas Patrícia, eu sou nervoso. Eu sou nervosa. Não adianta. Eu escuto umas coisas que, nossa, me deixa nervoso. Eu vou para cima mesmo. Ah, parabéns. Só não reclama que não é promovido. Tá entendendo? Ah, mas o que eu vou fazer? Tem que desenvolver. Tem que desenvolver. A primeira coisa, tem que se comprometer em se desenvolver e aprender o que você tem que aprender para ser um executivo, uma executiva no futuro. Tem como desenvolver? Tem! Essa é a boa notícia. Você não está preso em alguma característica que você acredita que seja a sua intrínseca e que não tem solução. Sempre tem solução. E passa por desenvolver a sua inteligência emocional, sacar que sempre tem solução. E tem uma coisa que acontece com quem faz uso da inteligência emocional corporativa. Isso até eu escuto dos meus alunos, eles falam assim, Paty, a gente aprende a transformar problema em solução. Você viu o exemplo que eu te dei? Quando você ouve algo que você não concorda e você dá aquela relaxada na cadeira e faz aquela cara, então fica quieto, não discute mais. Quer dizer, você criou um problema e ficou no problema. Quando você dá a resposta que eu te ensinei, você vai lá e diz assim, pô, entendi seu ponto, deixa eu colocar o meu e vamos entender junto? Quando você faz isso, você transformou um potencial problema numa conversa que vai te levar para a sua solução. Qual é a sua solução? Ser percebido como um profissional diferenciado, maduro e equilibrado e que deve ser promovido porque vai entregar mais resultado para a companhia se ocupar uma cadeira maior. Agora, a gente não põe para uma cadeira maior alguém que não tem controle emocional. É tão simples quanto isso. Então, transformar problema em solução é subproduto de quem desenvolve inteligência emocional corporativa. Porque dentro da empresa é diferente. Não dá para falar dentro de uma empresa que nem você fala na sua casa ou com seus amigos. É assim que é. Ah, então é um personagem que eu vou criar? Não, não é. Mas não é igual. Não é igual. Você não fala igual, por exemplo, com os seus pais e igual com os seus amigos. Não é igual. Você percebe? A gente sabe disso, né? Naturalmente você não é igual. E por que você acha que na empresa você pode ser o que você quiser? Não, você é o que tem que ser para a sua estratégia de carreira. Então é ter serenidade e conseguir conduzir assuntos. Isso é inteligência emocional. É entender o cenário. Vou dar um exemplo para vocês. Olha que louco, tá? Vou dar, assim, eu tenho 3 exemplos reais, tá? De alunos da Bússola Executiva. Tem uma aluna minha que ela trazia assim, sempre uma dificuldade. Ah, tem um problema na minha empresa. Qual que é o problema? Minha par. Eu tenho uma par que é um problema. É grossa, quando eu peço ajuda é super grosseira, me responde sempre assim, meio pela metade, sabe? Mas tá todo mundo vendo. Aquela cena não tá ficando boa. E eu não tenho muito tempo de empresa, nova de empresa. Então, pô, eu tenho dúvida de alguns processos e eu vou perguntar sempre para ela, porque é mais experiente. Pô, ela só me dá cacetada. Então, ela tinha uma resistência com essa par. E tinha na cabeça dela que o problema da vida dela dentro da empresa era a par dela, que estava atrapalhando a jornada dela.
Em algum momento, ela aprende como é que se faz, como que é a inteligência emocional, mas principalmente como é dentro de uma empresa. E o que importa? Não é ficar brigando com o par. Esquece o par. Você vai se conciliar, achar um jeito de criar um canal de comunicação positivo, mas o lance é esquece, não olha para o lado, olha para você. Onde você quer ir e o que você tem que desenvolver para chegar onde você quer. E aí assiste lá o módulo da Rota GSC, assiste inteligência emocional e começa a virar o canhão dela. O que ela faz? Ela começa a cuidar da carreira dela. Esquece a par dela. E, de novo, esquece, não é ser grosseiro, não é dar patada, não é fazer de conta que não existe um par sendo grosseiro. Mas é sim, com inteligência emocional, você situar cada um e dizer, não, desculpa, eu não entendi. Eu estou te fazendo uma pergunta, tudo bem e tal, enfim. Mas ela acreditava, quando ela entrou no programa, que o problema da vida dela era a par dela. Quando ela para de cuidar, entende como funciona o mundo corporativo e tem as atitudes corretas, o que acontece? Puf, rapidamente o chefe dela percebe ela diferente. E começa a criar uma aproximação com ela, ou seja, ela começa a falar a língua do chefe. O chefe gosta. O gerente da área chama ela cada vez mais e ela começa a entregar trabalhos diferenciados para o gestor da área. Começa a se diferenciar dentro da área. E adivinha só, lembra aquela par grosseira? Parou de ser grossa. Por que parou de ser grossa? Porque percebeu que ela estava em evidência. Porque percebeu que ela já não era só mais uma dentro da empresa. Porque percebeu que ela tinha, perante o gestor da área, uma credibilidade diferente através dos trabalhos e da forma como ela falava. Então, ao invés de entrar em briguinha de par e acreditar que o meu par está me atrapalhando, fala mal de mim, me maltrata, bebê, que isso é tudo reclamação e desculpa de executor, o que ela fez? Ela cuidou da carreira dela, trabalhou a inteligência emocional dela, trabalhou, sim, o planejamento de carreira dela e começou a agir como uma executiva. Percebe que o jogo mudou para ela? Então, aquela par que era o grande assunto, sumiu! Quem disse que a par era o problema dela? De repente, puf, sumiu o problema. Porque, na real, é ela que tinha que sair daquela situação. Ou seja, transformar problema em solução, em oportunidade. Cuidar da carreira dela com serenidade e estratégia, deu para ela outra visibilidade e, naturalmente, a par para de falar mal. É assim que é, gente, em qualquer empresa. Mas, para isso acontecer, ela também precisou aprender a entender o cenário. Qual que era o cenário? Onde tinha oportunidade? O que eu, sem a informação tão técnica e sendo nova na empresa, que tipo de valor eu podia trazer para essa empresa? Quais eram as contribuições que eu podia fazer dentro do que ela estava enxergando ali como oportunidade? Então, ela aprende a buscar oportunidade. E você só olha para a oportunidade quando você se acalma. Quando você está nervoso, nervosa, você não vê oportunidade, você só vê problema. Parece que tem uma nuvem negra na sua cabeça. Você só vê problema. Ai, não sei o quê. Que injustiça, não tem oportunidade. Aqui ninguém me vê, aqui ninguém me escuta, aqui não é para mim. Não é nada disso. Ah, mas eu sou tímido. Ah, mas eu não sei falar. Ah, mas tudo isso é desculpa, é falta de inteligência emocional corporativa. Quando você entende como funciona, quando você entende o impacto que você gera. Quando eu sei que dependendo da frase que eu falo para fulano, eu vou gerar uma aproximação, um afastamento com fulano ou com a Beltrana, você entende como falar com as pessoas e você começa a ter voz. Quem tem voz, opa, é comentado, é falado. E aí sai, deixa de ser mais um. Para de ser mais um na empresa. O pessoal não sabe, não trabalha, as pessoas não sabem, não se ensina a lugar nenhum inteligência emocional corporativa. Se você aprender isso, você está anos-luz na frente de qualquer um. Anos-luz. Percebe? Não tem. Ninguém ensina. Ninguém fala que é assim que funciona. Por quê? Isso é o ouro, gente. É o ouro. Foi isso que levou o teu chefe lá para cima. Talvez nem ele saiba. Porque provavelmente nem ele sabe te ensinar como ele fez. Muitos chegam, nem sabem como chegar, ou muito menos como ensinar. Mas é a essência, anota aí. A essência, lembra do ser antes de ter? Ser antes de ter, escreve isso. É isso que vai te promover. Ser antes de ter. Pensar, falar, agir e entregar como executivo hoje, independente do seu cargo. E da onde começa, qual é a essência do ser antes de ter? É o fundamento. Inteligência emocional corporativa. Não é à toa que o nome do módulo, do programa, que tem inteligência emocional corporativa, chama fundação da sua carreira. É a fundação. É que nem levantar um prédio e não ter fundação, vai desmoronar. Então não adianta você ter alguns momentos positivos, conseguir uma promoçãozinha aqui, outra ali, um aumentinho salarial, outro ali, mas não ser consistente.
Sabe o que tira de você uma carreira crescente e consistente? É justamente a ausência da clareza do que você faz e do impacto que você gera nas pessoas. É justamente não entender como o mundo corporativo funciona. É justamente não ter clareza como é que as coisas têm que acontecer, como você é avaliado, o que o seu chefe quer mesmo de você. Você não tem isso claro. Isso tudo rouba de você a sua capacidade de fazer uma carreira exponencial. Isso tudo rouba de você a sua chance de ter salários acima de 30 mil reais. Ai, mas Patrícia, dá para ganhar 30 mil reais? Dá! É isso que se paga para um executivo. É isso que se paga. É assim que é. Mas para ser um executivo, ganhar acima de 30 mil, não é fazendo igual todo mundo. Não é achando que é intuitivo. Não, vou por tentativa e erro. Vamos, que vai dar tudo certo. Se desse certo, já tinha dado certo. Já tinha dado certo. Você já era um executivo. Você já tinha feito uma carreira diferente de todo mundo. Sua carreira está mais rápida do que a média? Está acelerada? Porque se não está, é normal. É porque não é óbvio. Não é óbvio. Tem segredos. E são esses segredos que eu trago aqui para vocês. Eu não ensino nada que todo mundo ensina. Eu ensino que ninguém te conta. É como se eu estivesse abrindo a caixa de Pandora e te contando que ninguém te contou até hoje. Não vai te contar. Não vai te contar. Porque é muito melhor ter uma legião de pessoas executando para o meu resultado acontecer. Mas e formar executivos? Quem forma executivos? Não forma. Não forma. Eu estou te formando, se você quiser. Percebe? Então, entender o cenário é importante. E por que é importante também? Quer ver um outro subproduto muito legal? Se você tem tudo isso que eu te falei até aqui, você quebra, e essa é fundamental. Fala, Edmeia, minha aluna. Você quebra qualquer barreira. Anota aí. Qualquer barreira. Não importa quem é seu chefe. Não importa quais são as regras de promoção. Não importa qual imagem que você tem hoje. Você pode falar, mas minha imagem está destruída. Dá para mim? Dá. Aqui não tem oportunidade, isso é uma barreira que você criou. Você quebra também. Meu chefe não me ajuda. Quem disse que você precisa de chefe? Você precisa de método, você não precisa de chefe. Quem acha que precisa de chefe para ser promovido, tá lascado. Vai ficar para sempre executor. Vai ganhar o que ganha. Quando você ganha a sua autonomia, ninguém te segura. Não tem chefe que te segure. Você fica maior que o seu chefe. Ah, eu tenho vergonha. Você tem vergonha porque você não sabe o que se espera. Porque dentro de casa você não vai ter vergonha. Por quê? Porque você sabe o que se espera naquele ambiente. O que te deixa com vergonha é o desconhecido. É o não saber. Sacou? Olha como é louco isso e você não pensa. Então, ó, é neurociência, tá bom? Então, vamos lembrar assim, ó. A essência é a inteligência emocional para você ser antes de ter. Isso ninguém te ensina, não presta atenção nas sequências que eu vou te dar agora. Tá bom? E outra coisa que é fundamental. Ah, Patrícia, o meu tempo de empresa, qual é o momento que eu preciso aprender inteligência emocional? Ontem. Por quê? Tô começando. Excelente, começa certo. Sabe para quê? Para você não viver o ciclo que a maioria vive, que é começa animado, desanima e não sabe como sair de lá do fundo. Ah, tô no meio da minha jornada, tô indo bem. Quer ir melhor ainda? Então, cara, é a hora de você aprender inteligência emocional, porque é isso que vai fazer acelerar ainda mais a sua jornada. Então, se você tá bem e quer continuar até uma posição executiva, é para você. Ah, não tô bem, Paty, eu já entrei naquele vale, tô meio desanimadão, não sei como fazer, tô perdido. Eu quero ser promovido, mas tô perdido, acho que eu tô até um pouco cansado. É para você. Porque a hora que você aplicar a inteligência emocional, você, ó, vrum, na hora vira o jogo. Gente, é rápido. Vocês vão ver na semana que vem, na imersão, eu vou entrevistar alguns alunos. Vocês vão ver em quanto tempo essas pessoas foram transformadas. Porque tiveram acesso ao conteúdo completo de inteligência emocional corporativa. Fala, Janinha, bem-vinda, tudo bem? Você percebe? Então é muito louco. Agora, como é que funciona a sequência aqui? Deixa eu explicar para vocês que isso é neurociência. Aí você vai entender por que a inteligência emocional é o fundamento de tudo. Olha só, vou te dar a razão agora para você entender, porque o nosso cérebro é assim, né? A gente é movido por emoção, mas a gente curte uma razão. Então, como é que funciona a neurociência, tá bom? Primeira coisa que você precisa saber, isso é nosso. O nosso cérebro, o meu, o seu e de qualquer outra pessoa que você conhece, é programado para te proteger. Bruninho, deixa eu ver. Posso trocar informação com os meus superiores que eu quero conseguir outros cargos ou deixo as coisas acontecerem? Você deve, Bruninho. Excelente pergunta. Você deve sim conversar com o seu superior, mas tem uma estrutura certa, tá bom? Porque o jeito de falar, e aí precisa da inteligência emocional também, mas eu vou te dar uma estrutura aqui. O jeito de falar muda muito, né? Então, assim, o que é legal? Eu vou te falar aqui como você pode falar com ele. Vou te dar um script. Mas é diferente de eu te explicar o fundamento desse script. Percebe? No tempo que eu tenho aqui numa live, eu consigo te dar script. Você vai lá, vai fazer, vai funcionar.
E depois, como você reage, percebe? Mas eu vou te dar aqui. O que você vai fazer? Você vai fazer a primeira coisa, você precisa fazer o seu planejamento de carreira, onde você quer chegar. Você tem que saber. Aí o que você vai fazer? Você vai procurar o teu gestor para dizer para ele que, se você gosta da empresa onde você está, que eu estou entendendo que sim, você quer falar com o seu chefe. Alguma coisa mais ou menos assim funciona, tá? Ah, olha só, eu queria bater um papo com você, falar um pouco do meu desenvolvimento, é uma conversa tranquila, queria te ouvir um pouco, me fala um horário que você pode. Por quê? Primeira coisa, você precisa marcar um horário. Não dá para pegar o cara no corredor. Não funciona assim, hein? Carreira não é assim. Desculpa fazer você mudar o raciocínio. Não, cara, vou te explicar e aí eu vou conectar com a neurociência. Não vai mudar, não. Vai dar conexão total, tá? Então, o que acontece? A carreira não é assim, entendeu? Você tem que ir lá e você tem que marcar. Marca um horário. Avise o assunto. Prepara a cabeça do teu chefe. Quando você sentar com ele, você vai dizer um negócio assim. Cara, olha só, eu gosto muito de trabalhar nessa empresa. Eu tô aqui há X tempo. E eu quero me desenvolver, eu quero fazer uma carreira, eu tenho pensado muito. Ó, você, por exemplo, Bruninho, que estava parado por conta da pandemia, o seu segmento, certo? Você fala, cara, as coisas retomaram, e eu pensei muito durante esse momento da pandemia, e eu sinto que essa é a hora de eu acelerar a minha carreira. Esse é o momento de eu cuidar melhor da minha carreira. Eu quero fazer uma carreira tão bacana quanto a sua. E, cara, eu não sei se vai ser aqui nessa área, se vai ser em outra área da empresa. Essa empresa é grande, você está num resort, né? Essa empresa é grande, existem várias áreas, mas eu queria compartilhar com você que eu tenho vontade e desejo de me desenvolver, eu quero aprender, eu quero me preparar para amanhã ocupar uma cadeira diferente. Olha a diferença. Uma coisa é você virar para o seu chefe e falar assim, eu quero ser promovido, e aí? Eu quero o seu lugar. Eu já ouvi gente falar isso. Isso não funciona, isso não funciona. Agora, quando você diz, cara, eu quero aprender, quero me desenvolver, e eu quero a sua ajuda para isso. Você pode me ajudar? Você percebe? Então você coloca o teu chefe para ser parte do seu crescimento, do seu desenvolvimento. Entendeu, Bruninho? Me fala se funciona. O Moura pôs aqui, Patrícia, essa conversa com o gestor serve para estagiários que querem ser efetivados também? Também. Você percebe que sempre, não importa. E quer saber se você fala assim, eu sou um gerente, serve para mim também? Também. Você quer ser diretor? Então serve para você. Ah, não, eu sou um assistente, eu quero ser um gerente. Serve? Serve. Você só vai mudar e vai contar a verdade. Fala, cara, eu tô aqui, entrei como estagiário, adorei essa empresa. É um lugar que eu quero fazer minha carreira e eu queria a sua ajuda nesse processo. E se a resposta dele for negativa, negativa de dizer o quê? Não vou te ajudar? Você vai pedir um feedback. Você fala, cara, me diz aí 2 coisas que você acha que eu faço bem, 2 coisas que você acha que eu posso melhorar. É só uma conversa de desenvolvimento. Você não vai... Olha, muito boa a sua pergunta. Agora eu entendi, Moura. Olha só, cuidado, hein? Você não está terceirizando o seu desenvolvimento. Boa, ainda bem que você falou isso, talvez não tenha ficado claro. Você não está terceirizando, você não está jogando para a pessoa cuidar da sua carreira. Não, 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 não. É você. Você está perguntando o que você faz de diferente, como você se desenvolve. Percebeu, Moura? Cuidado com isso, hein? Olha a diferença. Quem cuida da sua carreira é você. Eu sempre falo, é sempre você, é sempre você. Então, não é terceirizar, é pedir ajuda no sentido de me diz aí o que eu faço melhor. Quando você pede ajuda de desenvolvimento, me dá um feedback aí, o que tá bacana e o que eu posso melhorar, não tem por que a pessoa falar, não vou falar com você. Então, você tem outro problema antes. Aí a gente tem que resolver na essência outro problema. Você entendeu? Mas não existe, não é terceirizar. A pessoa só vai dizer, não, eu não vou cuidar da sua carreira. Lógico que não. Cada um cuida da sua, filho. É assim que é. E teu chefe não consegue te ensinar tudo que eu estou te ensinando, tudo que eu ensino na bússola executiva, porque ele tem que cuidar da carreira dele. Você acha que alguém vai parar a vida para te ensinar o passo a passo, o método que vai te levar até o topo? Não vai. Não vai. E é por isso que eu saí do mundo corporativo. Eu saí para ficar 100% dedicada a isso, porque não é possível fazer as 2 coisas ao mesmo tempo. Então eu saio do mundo corporativo e estou aqui para te ensinar. E ó, depois eu vi na imersão, cara, tava ganhando bem, tava bem pra caramba, não tinha nenhum problema, ao contrário disso. No auge da carreira, minhas amigas queriam me matar, você é louca, o que você tá fazendo? Você tá no auge da sua carreira, você vai sair para ensinar as pessoas? Eu vou formar executivos de primeira linha pro Brasil. É esse o meu objetivo. E quem eu vou formar? Quem tiver comprometido, quem tiver afim de se tornar um executivo de primeira linha pro Brasil. É isso que eu faço. Eu ensino e eu ajudo pessoas, mas eu ajudo quem quer ser ajudado, não qualquer um, sacou? E o jeito que eu sei que você quer mesmo, que você está comprometido, que é isso que você quer para você, que você quer fazer a sua carreira acontecer, é quando você me dá sinais. Como você me dá sinais?
Quando você vai para a imersão, assiste todas as aulas, participa, vai para a comunidade, tem participação ativa. Ou seja, mostra que você realmente quer o conteúdo. Aí depois, no dia 14 de setembro, eu abro as inscrições para a bússola executiva. Quem realmente quiser sentir que é o momento, está pronto para aprender o método passo a passo, aquilo que ninguém te conta, aquilo que realmente é o que leva as pessoas para uma posição de executivo e salários acima de 30 mil, eu vou te contar o passo a passo, o método bonitinho. E aí você vai ter acesso quando você entrar na bússola executiva. Percebe? Então é isso. Agora, mas Patrícia, tem que entrar no programa? Tem que entrar no programa. Sabe por quê? Porque se você não se comprometer com o seu tempo e até com o seu dinheiro, se você não tem um compromisso, você não faz. E eu não parei a minha carreira, eu não saí do mundo corporativo para fazer de conta que eu desenvolvo gente, não. Eu parei para fazer valer. Então eu quero quem quer. Não é para entrar no curso e não assistir aula. Não precisa. E se eu te coloco de graça, sabe o que você faz? Você não assiste. Você não assiste. Então é assim que é. Compromisso, comprometimento e decisão de carreira. Isso também é inteligência emocional. Também é você mandar para o seu cérebro o recado do que você quer. De qual é o seu propósito e para onde você vai levar a sua carreira, percebe? É assim que funciona. É assim que funciona. Então se liga nisso, cuidado. Deixa eu ver. Oi, Patrícia, uma pergunta. E quando você não confia no chefe? Com quem ter essa conversa? Beatriz, não confia por quê? Porque assim, cuidado, tá? Mesmo que você não confie, aí é que tá. Você não precisa confiar no seu chefe. Vou te contar uma história aqui. Como é que funciona? Eu tive um chefe, eu tive um gestor durante a minha jornada, então eu saí de assistente e cheguei a diretora. Eu comecei na CIA. Naquela época, um assistente não podia virar gerente. Era uma ousadia minha, né? Quem é você para querer virar gerente? E para ser gerente, você tinha que ser trainee, falar inglês, tinha um monte de coisa. É uma multinacional. Eu não tinha inglês, nunca tinha morado fora, não tinha sido trainee, e tinha uma faculdade ok, notas medianas, enfim, não tinha nada de especial na Patrícia, nem inteligência acima da média. Só que eu falei, cara, eu não acredito que eu não posso fazer uma carreira aqui, e eu decidi fazer o quê? Mudar o meu comportamento. E foi aí que eu comecei a aprender que o que promove não era o inglês, não era o MBA, não é cursinho de especialização, não é, gente, não cai nessa roubada, não cai, isso é média, é vala comum, é para deixar você igual a todo mundo. O que te promove é a tua atitude, é o seu comportamento. E eu mudei o meu. Eu falei, cara, eu não posso mudar a CA, mas eu posso mudar a Patrícia. A Patrícia vai ser diferente. E eu comecei a agir diferente, a fazer diferente, a falar diferente. E adivinha só o que aconteceu? Bom dia, Irinelta. Adivinha só o que aconteceu? A Patrícia começou a chamar atenção. E a Patrícia foi a primeira assistente a virar gerente, mesmo sendo proibido na CA. Só que no meio desse processo, eu tive um gerente sênior, né? Então, eu era assistente, tinha os gerentes do departamento e tinha um gerente sênior, que vinha antes do diretor. E eu respondia para esse gerente sênior. Só que ele, em algum momento, falou para mim, mas desculpa, por que você acha que você pode fazer uma carreira aqui? E ele falou, inclusive declaradamente, que ele achava um insulto uma assistente ter a ambição de ser uma gerente como ele foi. Ele já era um gerente sênior. Isso tem nome, né? Isso hoje a gente chama de assédio moral. 20 anos atrás, 18 anos atrás, não tinha nome para isso, não. Mas é isso. Então as meninas, as outras assistentes choravam, era uma coisa, né? Falava, não chora, não chora. Ele não é melhor, a gente é gente. Eu sou, ele é, você é, não tem diferença. O que manda é como a gente vai olhar para isso, tal. Mas as meninas acabavam se intimidando e se fechando. Eu não. Eu mudei e realmente comecei a agir como uma executiva, independente dele achar aquilo um insulto ou não. Ele pediu a minha demissão 4 vezes para o diretor. 4 vezes. Mas as 4 vezes o diretor não deixou ele me demitir. Sabe por quê? Porque ele disse assim, o que a Patrícia faz de errado? Eu já chamava a atenção. Eu já era uma executiva antes do cargo. Então a empresa já me conhecia. Os outros gerentes já me conheciam. O meu diretor me conhecia. Mesmo eu estando com um chefe que me hostilizava, literalmente, estou aqui falando para quem quiser ouvir, eu estava realmente sofrendo um assédio moral e eu não ligava. Eu não estava nem aí. Eu queria fazer a minha história. Ele podia achar a ousadia que ele quisesse. Mas eu me comportei do jeito certo. Eu não fui para o embate com ele. Eu não fui para o confronto com ele. Eu simplesmente continuei entregando e agindo como uma executiva. E aí a empresa me conheceu. E sabe o que acontece? Eu era uma assistente ainda de cargo, mas eu era maior que ele. Então o meu diretor não deixou ele me demitir. Você percebeu? Eu fiquei maior que o meu chefe. Mas, Beatriz, essa é uma recomendação extrema. Não é o que eu ensino a priori para os meus alunos, entende? Esse é o recurso que a gente vai usar no último limite, porque não precisa.
Dá para ser antes. Se você tiver inteligência emocional, você consegue quebrar a barreira que você tem com o seu chefe hoje. Então, se você vai falar para mim qual é o problema que você tem com o seu chefe, e eu te dou um script de como falar com ele. Porque aqui, de novo, eu consigo te dar script, não consigo te dar fundamento. Não há tempo para fundamento, você percebe? Você precisa estar submetida às aulas, você precisa ter o passo a passo, tem que ser na ordem certa, tem que ser na ordem que eu sei que é a ordem certa. Por quê? Porque aqui vocês assistem o vídeo que vocês querem, você escolhe se o tema me interessa e se não me interessa, mas você não se prepara verdadeiramente. Não, você tem que se preparar, é para isso que tem o programa, tá bom? Então vamos lá, total atenção, e eu vou dar aqui o conteúdo para você com uma sequência que você vai entender. Então, neurociência, como é que funciona? O seu cérebro está programado para te proteger. O teu cérebro está programado para te tirar de possíveis problemas. É assim que é. Isso vem da época das cavernas. Então, o que acontecia? Se o homem saísse da caverna, ele podia ser devorado por um animal. Então, o instinto de sobrevivência está na gente até hoje. Cada um de nós tem isso, tem um instinto de sobrevivência. Então, essa é a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça, tá bom? Se eu tenho um instinto, você e qualquer ser humano tem um instinto de sobrevivência, se eu quero me proteger, o que a gente não gosta? O que a nossa cabeça não gosta? A sua cabeça não gosta? De surpresas. Então, agora eu vou fazer o link aqui que eu falei, Bruninho, que a sua pergunta era super pertinente. Quando eu digo para você, fala para o seu chefe que você vai bater um papo com ele, avisa ele o tema, o que eu estou tirando da mente dele? A surpresa. Por quê? Quando ele acha que vem uma surpresinha, ele fica com medo. Ele senta para conversar com você e fica pensando, o que o Bruninho quer? Qual será a intenção dele? Mas por que ele me chamou? E aí, ao invés de te ouvir, a pessoa está se protegendo. Tá entendendo? A pessoa está se protegendo e não te ouvindo, quando na verdade você precisa que a pessoa te escute. Isso é inteligência emocional corporativa. Olha só como é no detalhe. Então, se você não tiver esse cuidado, você está numa interação, você está numa reunião, você vai fazer uma apresentação, quer ver erro clássico? As pessoas começam a falar e não dão contexto. Quem está te ouvindo está pensando, o que vai vir agora? O que vai vir agora? O que vai vir agora? E não está te ouvindo. Onde será que ela quer chegar? Onde será que ele quer chegar? Qual o real objetivo? Qual a intenção verdadeira? Você faz isso quando alguém conversa com você. Quando alguém conversa com você, você está pensando onde essa pessoa quer chegar. Qual é o objetivo? E você começa a se proteger, porque é o teu instinto natural, a tua cabeça foi programada para te proteger. E aí você começa, vou me proteger, me proteger, me proteger. Não vou, então vou. O que será que vai vir? Eu vou rebater. O que eu falo? O que eu respondo? E ao invés de ouvir, prestar atenção e ter uma conversa voltada para a solução e que vai te promover, você vai para a proteção. Você se fecha, você busca argumentos para desmontar o outro, para rebater o outro. Isso não te promove. Isso te mostra imaturo. E ó, quer ver um erro clássico? O executor que fala assim, toda conversa eu sempre tenho razão. Tu tá fudido, desculpa. Tá ferrado, cara, não vai funcionar. Sabe por quê? Porque esse não é um jogo de quem tem razão. Esse é um jogo de quem tem inteligência emocional corporativa. Porque carreira é estratégia, não é um jogo de razão. E mais importante do que ter a sua opinião estabelecida como a verdade, é você saber contribuir e ser uma pessoa que gera valor. Por quê? Porque a liderança vai querer conversar com você mais vezes. Pô, quando eu tô com a Patrícia, ela gera valor para mim. Eu penso diferente. Eu quero conversar com a Patrícia mais vezes. Eu vou aproximando ela da liderança. Quando eu quero só ter razão. Pô, a Patrícia me dá um puta trabalho, meu. Toda vez que eu vou falar, é difícil, tem que convencer, só quer prevalecer a sua opinião. Você percebe? Olha como é que a inteligência emocional é importante dentro de uma empresa. E por que a inteligência emocional corporativa? Porque entender a engrenagem faz diferença. É saber como cada nível pensa. É isso que eu te ensino. Qual é o dialeto de cada nível da empresa? Você vai saber do executivo. Se você sabe do executivo, você sabe de todo mundo para baixo. Eu te dou essa visão daqui de cima que ninguém te dá. Você só conhece quem chega. E eu vou te falar uma coisa, ninguém que não chegou até lá pode te ajudar. Cuidado com o colega, cuidado com quem te ama, cuidado com alguém que quer te ensinar o caminho, mas não é um diretor, não foi um diretor, uma diretora. Não pode falar, não sabe o que é. Você só pode orientar de alguma coisa que você viveu. Você não pode orientar do que você não viveu. Percebe? Então, como é que funciona? Vamos lá, sua cabeça quer te proteger. A gente não gosta de surpresinha. E aí, quando você também não gosta de surpresinha. E hoje você não sabe o que você tem que fazer, qual é a atitude certa, o que se espera, o que promove, o que te deixa como executor. Aí o que acontece com a sua cabeça? Entra em proteção. E o que você cria? Barreiras, desculpas. Você fala assim, não é que eu não quero, mas é que a minha empresa não tem oportunidade. Ó, mas se a empresa não tiver um plano de carreira, Patrícia, eu fiz sem plano de carreira.
A Carol foi promovida com uma instrução clara de proibido promoção. Ela é a única promovida de uma empresa, ela está numa multinacional também. Como é que a Carol quebrou a regra na multinacional? Como a Patrícia quebrou a regra em uma multinacional? Não estou falando da empresinha aqui do lado, não. É numa multinacional. Por quê? Porque tem o comportamento que faz acontecer. Só que quando você não tem essa inteligência emocional, você não tem a visão de como funciona o mundo corporativo, você acredita que não tem plano de carreira. Você acredita que você não é capaz de falar. Você acredita que o seu chefe é sua barreira. Você acredita que 30 mil reais não é para você de salário. Quem disse que não é? É para pessoas comuns. Aí você começa a acreditar que você precisa de uma formação melhor. É mentira. Você precisa da atitude certa. Então você acredita em coisas que não são reais. Você cria desculpas. Quer saber a pior delas? Você acredita que na sua empresa é diferente. E não é. Você acredita que o seu caso é especial. E não é. Não fica triste comigo, mas não é. E a Carol e todos os meus alunos entram e falam assim, não sei se a bússola executiva é para o meu caso. E quando eles entram, sabe o que eles descobrem? Que é. Porque é igual. Então, o aluno que é de mineradora, o aluno que vem de varejo, o aluno que está na indústria, o aluno que está na prestação de serviço, alunos que são advogados. Como é que em segmentos tão diferentes, de analista a gerentes eu tenho no programa? Gerente, assistente, eu tenho coordenador, eu tenho analista. Por que todos eles, quando se encontram, falam é tudo igual? Porque é tudo igual. Mas ninguém te contou isso. E aí você tem crenças, faltas e barreiras que você criou para você e que estão parando a sua carreira. E estão tirando de você a condição de ter um salário exponencial. Acha justo isso com você? Então, cara, tem um caminho. Tem um caminho. Então, são crenças limitantes? São crenças limitantes. Acreditar que não tem um jeito é uma crença limitante. Qual que é o problema? Dá para sair fazendo de qualquer jeito? Não. Não dá. Se você sair fazendo do jeito que você fez até hoje, não vai te promover. Desculpa falar, mas você não sabe porque ninguém te ensinou. Entendeu? Eu levei 15 anos, né? Sofrendo que nem uma coisa, passando por chefes hostis, mas eu achei o caminho, eu descobri o caminho, e é isso que eu ensino, e é isso que eu entrego na bússola executiva. Cada detalhe, cada passo a passo, e quer saber? É método, não é intuição, é método que promove. Carreira é estratégia, carreira não é vou fazer o que eu acho. Cuidado, você não tem que achar nada, você tem que saber o jeito certo de fazer. Enquanto você acha, você não sai do lugar. Enquanto você acha, você vive de emoção. Enquanto você acha, você culpa alguém ou o outro ou o lugar. Não é verdade. É sempre você. É você que comanda a sua carreira. Então, mas Patrícia, se eu estou há tantos anos aqui, mas Patrícia, eu estou começando, mas Patrícia, eu já fui promovida, eu preciso da bússola executiva? Claro! Claro que precisa. Se você acabou de ser promovido, você precisa para se manter. Porque eu tenho certeza que você não tem clareza do que te levou até aí. Se você quer ser promovido, começar uma carreira de sucesso, começa certo. Se você quer sair de um ambiente que parece que é impossível sair, tem solução, mas você precisa querer. Você percebe? Não importa o teu estágio de carreira. Não importa a sua empresa. Não importa o seu chefe. Eu fiz sem chefe. Eu fiz numa multinacional sem ter inglês, sem ter uma faculdade top de linha, sem MBA, sem pós-graduação, sem nada disso. Então, se eu posso, você pode. Mas você precisa de método de passo a passo. Sacou? Isso é a bússola executiva.